Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Colégio Oficina. A educação do seu filho em primeiro lugar. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. O Brasil está passando por um momento muito complicado, um momento difícil que a história brasileira realmente não registra, ao que me consta, há muitos e muitos anos, talvez desde a época que antecede o governo militar. E nós temos aí uma série de problemas a serem resolvidos, problemas que afetam todos os segmentos da sociedade. E muita gente perdida nessa loucura, entendeu? Ninguém sabe para onde vai, como vai, se vai, o que espera o amanhã. Um país tão rico, um país tão cheio de promessas, um país que tem aí digamos, uma origem historicamente comprovada de benesses que realmente poucos países conseguem ter. Um país que tem um clima fantástico, tem o ditado popular que tudo se plantando dá, e é verdade, e passar por isso que está passando, chegar aonde chegou, ao fundo do poço. E eu convidei hoje justamente uma advogada da área de indústria, que é Flávia Regina Trevisan, para vir falar um pouquinho desse momento sob a sua ótica, sob a ótica de uma advogada que atende esta classe que está aí passando também por situações constrangedoras. É um prazer enorme, Flávia Regina, ter você aqui conosco. Muito obrigada, é um prazer todo meu, amigo. Eu acho que, indiscutivelmente, é uma situação... Eu não me lembro, porque eu era muito pequeno também, na época que antecedeu o governo militar, o regime militar, mas eu não me lembro de ter visto o Brasil numa situação tão caótica. E você? Com certeza. Eu ainda sou mais nova, né? Pois é. Mas também não me lembro de ter visto o país passando por uma situação tão complicada. Principalmente do ponto de vista jurídico, com tantos escândalos, né? Eu acho que principalmente a questão do a cada momento, né? Eu acho que... Eu realmente fico pasmo. Agora, eu pergunto, como é que você vê, enquanto advogada desta área, que você é da área industrial? Empresarial. Empresarial, perdão. Eu usei o termo errado, é empresarial. O que você percebe, como é que você lida com isso com os seus clientes e o que eles estão sentindo e qual é digamos assim, o mote positivo que eles teriam para conquistar os novos dias e trabalhando e progredir? Na verdade, hoje a posição de todo empresariado é ser muito conservadora, né? Justamente por não ter uma visibilidade sobre o que vai acontecer. Uhum. Então, a situação se diz uma situação de crise e isso está sendo sentido nas indústrias, nas empresas. Então, falta pedido, a gente vê muita inadimplência. Então, o empresário, o que ele faz? Ele tem que economizar, acaba reduzindo o custo, acaba reduzindo a folha de pagamento, isso acarreta demissão de empregados. Então, tudo isso é um efeito em cadeia, porque a partir do momento que você reduz... lógico. Economiza, reduz a folha, você também tira essas pessoas da economia. Então, essas pessoas deixam de ser consumidoras e, consequentemente, a situação ainda se agrava ainda mais. Então, a gente acaba criando uma corrente negativa também para a nossa situação como um todo. Mas, infelizmente, até a gente ter um sinal de que alguma coisa está mudando, ter um panorama de que uma expectativa favorável, os empresários não vão arriscar no sentido contrário, né? E o que eles discutem com você? O que vocês conseguem convencê-los a fazer o quê? Possibilidade de economia. Hoje em dia a gente trabalha com como que a empresa pode se preservar e como ela pode se preparar para esse momento de crise. Sim, mas de que maneira? Qual é o mecanismo aconselhável?
Infelizmente, são essas medidas que a gente está falando. Revisão de contratos com fornecedores, com clientes, redução justamente para redução de custo, a revisão da folha de empregados, benefícios, eventuais, dependendo da situação da empresa, eventual negociação com sindicatos. Então, depende de quão grave é a situação da empresa. Você vê, por exemplo, com problemas das demissões, vamos lá, que é um problema que afeta realmente a um grande número de pessoas. Essas demissões, enquanto demissões, você acha que elas resolvem alguma coisa ou você acha que contemporiza? Ela favorece ou ela contemporiza o empresário? Para a empresa, naquele momento, ela resolve uma situação que é de caixa. Né? Para a economia, para o país, ela é um problema. Sim, não, eu estou dizendo para o lado empresarial. O empresário ele acaba perdendo, às vezes, aquele empregado que tem a experiência, que tem o treinamento. Isso. Né? A pessoa que ele investiu ao longo do tempo. Aí compensa para o empresário essa demissão? Era isso que eu queria saber. Nem sempre, mas ele tem que colocar na balança e, do ponto de vista de preservação do negócio, essa é a medida mais acertada. Não tem outra. Eu acho bastante Agora, complicado. o lado oposto, obviamente que você trabalha para aquele outro lado. Para as empresas, infelizmente. Mas você, enquanto cidadã, enquanto pessoa lúcida aí que tem aí, enquanto brasileira, você vê a angústia dessa população desempregada. Com certeza. É justamente o que eu falei. Essa postura conservadora, a gente tem uma população econômica ativa menor, né? Fora então, do mercado, menos pessoas consumindo. Isso gera consequências muito graves, inclusive, sim, porque há pessoas que chegam ao desespero se estão desempregadas e aí arriscam o caminho do crime, o caminho das drogas, as pessoas ficam desanimadas. Você tem, por exemplo, Flávia Regina, no seu meio, digamos assim, de trabalho, alguma informação da saída de brasileiros para o exterior por conta da crise? A gente tem visto muito, Almir. A gente tem acompanhado alguns casos de brasileiros comprando, né, imóveis no exterior, vendendo a empresa aqui, fazendo investimentos no exterior. Alguns clientes que resolveram pegar tudo que tinham de investimento aqui, mandar esse investimento para o exterior, que também é muito ruim, fazer poupança lá fora, ao invés de deixar a poupança aqui, do ponto de vista de economia brasileira, né? Não do ponto de vista de investimento para ele. Então, a gente também tem acompanhado esse fluxo. E como é que você vê isso? De novo, para o país é muito ruim. Não, e para eles? Não, para eles... Mas não é um risco ir para fora também do país, tentar uma nova vida, um novo começo? Como é que lida-se com isso? Toda vez que o país ele não oferece para as pessoas uma perspectiva, uma esperança, né, de futuro, de crescimento, de prosperidade, as pessoas acabam recorrendo ao que elas entendem que pode ser uma melhor alternativa. Então, no passado a gente teve esse fluxo, depois veio o Plano Real, as pessoas começaram a voltar para o país, a ver possibilidade de crescimento e de investimento no Brasil, e a gente teve o movimento inverso das pessoas voltando. Então, infelizmente, a gente está retomando esse cenário de imigração. Tá. Agora, o mandar o dinheiro para fora, isso aí, esse procedimento tem toda uma logística, naturalmente jurídica, que é necessário, porque os países não vão deixando qualquer pessoa chegando de malicuia lá. Ou como é que você entende esse trâmite? Não, com certeza. As pessoas que estão indo devidamente amparadas, que hoje existe a possibilidade de você conseguir um visto de residência em outro país. Tem pessoas que têm dupla nacionalidade, então elas estão fazendo uso dessas alternativas, recursos. Exatamente. Agora, esse momento que o PIB está lá absolutamente abaixo de todas as expectativas,
você tem noção de em quanto tempo seria necessário para essas empresas retomarem esse crescimento e o fluxo, o comércio, as importações, as exportações? Nossa, não dá para prever nada. Não, é imprevisível. Eu não tenho nem como opinar, né? A gente ouve de tudo no mercado e, na verdade, todas as expectativas são ancoradas a partir de se acontecer isso, depois disso vai levar um ano, né? Então, a partir de uma decisão política, a partir de uma movimentação econômica, então, a partir disso, leva X tempo para retomada. E esse X tempo de retomada, ninguém fala em menos de um ano. Então, as pessoas estão falando assim, de repente, se acontecer alguma coisa até o final do ano, em outubro de 2016, em 2017. Agora, essa consequência, que é uma inconsequência de um governo absolutamente, é um desmando de todos os lados que é do governo, porque foi este governo que aí está, que instalou este caos no país. Não adianta querer dizer que vem ao longo de outros governos, que não é bem assim. É este aí que gastou muito mais do que devia, que torrou dinheiro, que roubaram, dilapidaram o país, e pintaram e bordaram, e estamos vendo o que estamos vendo. Bom, isso pelo menos é o que está aí, evidentemente, comprovado, ou não. É o que a gente está acompanhando nas notícias. Acompanhando. Muito bem. Aí a minha pergunta, o empresário que no governo anterior, no governo do presidente Lula, me parece que estava com um sorriso ao pé da orelha. Banqueiros, empresários, tudo isso. E agora é o mesmo partido e com, naturalmente, uma outra ótica de uma outra presidente, de um outro grupo dentro desse governo. O que dizem esses empresários a respeito? Eles estão desiludidos também com o governo ou eles acham que não é bem assim, é uma situação? Eu queria saber uma opinião que você ouve desses empresários. Na verdade, a maior parte dos empresários que eu ouço, e daí, que a gente entrar nessa esfera política é um pouco complicado, até de exprimir, mas a maior parte dos empresários, eles têm um outro entendimento até, quer dizer, a época Lula foi muito positiva para a economia, mas eles já entendiam isso como uma consequência dos governos anteriores. Então, certamente. Eles já não Fernando Henrique, eles seguiram o que Fernando Henrique deixou, né? Então, assim, eles já tinham essa visão de expectativa, eventualmente, de insatisfação desde aquela época. Não é uma coisa recente. Agora, essa situação só piorou porque realmente o estado da economia não se sustentou. Quer dizer, todas as previsões negativas já Eu não entendi. Vindo. Você acha que eles já criticavam o governo Lula? Desde aquela época. Já criticavam? Mas o governo Lula não seguiu a economia deixada, implantada por Fernando Henrique? Ele já começou a fazer alterações nos planos. O Fernando Henrique, o presidente Lula, que estão gerando as consequências de agora. Tá. Porque nada em economia você faz hoje, a consequência aparece no dia seguinte. Não, certamente. Tudo ele leva algum tempo. Então, várias mudanças já começaram a acontecer ao longo dos anos. E a gente vai sofrer, por isso que nada... Você fala, se fizer uma mudança hoje, vai levar 1 ano, 2 anos para retomar. Então, nada acontece de um dia para o outro. A bonança que a gente viveu no governo Lula não aconteceu em razão das medidas que ele tomou. Ele manteve certas medidas, mas ele começou a fazer mudanças que afetaram o governo Dilma também. Então, a gente já acompanhava mudanças que estavam acontecendo, a gente falava assim, se isso continuar, vai ter consequências negativas. Mas a gente sempre tem aquela expectativa, quem sabe muda, quem sabe não acontece, né? E quem sabe? Flávia, você acha o brasileiro um povo muito pacífico demais, resignado demais, bonzinho demais? Porque, olha, usando o português bem chulo, eu só vejo o brasileiro em tese, hein? E não diria que é todo mundo, mas uma grande maioria, brigar em campo de futebol, por causa de time de futebol. Eu não vejo o brasileiro brigar pelo seu país, contra o governo. As passeatas que são incipientes, são pequenas,
perto de uma população gigantesca como é o Brasil, é uma coisa ridícula. Eu não vejo o brasileiro com o sangue fervendo, ele está morrendo, o país está se acabando e ele nada acontece, ele não reclama, se reclama, reclama na mesa do bar. Fazendo as malas e indo embora. Fazendo as malas e indo embora, quer dizer, é tão fácil isso. Cadê o senso patriótico? Cadê o amor ao seu país? Quer dizer, eu não entendo, é por isso talvez que o país esteja como está, porque elegem políticos que não merecem estar governando o país. Não, na verdade é toda aquela questão, né, de base, de educação, eu acho que a gente que não existe. Que não existe, né? Mas será que não há tempo? Será que uma classe mais abastada, mais lúcida, eles não têm essa formação de caráter, de querer que o país melhore, de gostar do seu país, de querer que a coisa vá para frente? Como é que você vê isso? Eu acho que tem a vontade, mas não tem a energia, a disposição e o foco, né? Não sei. A gente não vê, a gente não enxerga a movimentação. Mas os empresários com quem você lida? Eles acabam restritos às entidades de classe, então acabam manifestando essa indignação ou as suas... os seus pedidos, né, o que eles precisam, eles vão levar para a Ciesp, eles levam para a Fiesp, eles conversam, são essas entidades que ouvem essas reclamações e esses pedidos, né, que supostamente vão tentar fazer alguma coisa por eles. Complicado, né, minha amiga? Bom, Flávia, muito obrigado por ter vindo. Eu acho que você tem alguma mensagem a dar diante de tudo isso, enquanto uma advogada nesse segmento empresarial? Eu acho que, como sempre, infelizmente o momento é de cautela mesmo para os empresários, e eu acho que, como tudo, eles têm que traçar um plano para esse momento, para essa contingência, para sobreviver. A gente não sabe quanto tempo essa crise vai durar. Espero que não muito, né? Eu acho que o Brasil tem toda a chance de sair dela e voltar à prosperidade. A gente viveu esse tempo de bonança e nada mudou, no fundo. Há quem diga que é um país que seria muito melhor sem governo do que com governo. Eu acho isso uma loucura, mas de qualquer forma, diz que o que atrapalha o país é o governo. Que o país sozinho se toca, vai indo, vai. É o que falam, mas não é bem assim, de qualquer forma. Flávia Regina, muito obrigado por ter vindo, viu? Obrigada ao me receber. E eu que agradeço, e é um momento para você refletir, reflita sobre isso aí. É o seu país, é a situação em que você está vivendo, ou melhor, que nós estamos vivendo, e eu acho que depende muito de nós melhorar daqui para frente, principalmente com as eleições. O ano que vem já tem eleições. Vamos ficar de olho, vamos ver quem nós vamos eleger. Tá lá, vocês estão vendo a Câmara dos Deputados, o que acontece lá em cima. Eles não estão nem aí com a opinião pública, é o corporativismo. Há grandes exceções, tenho que falar isso com a boca cheia, graças a Deus. Existem políticos seríssimos, impecáveis, ilibados, mas uma grande maioria é complicada. Então, ficar de olho em quem nós vamos votar no próximo ano e também, quiçá, em 2018. Então, é muito importante isso. Muito obrigado, Flávia. Obrigada, Almir. Disciplina, superação, resultado. Quem é aluno sabe o que é importante para vencer na vida. Quem é pai sabe que a oficina coloca a educação do seu filho em primeiro lugar. Colégio Oficina do Estudante, oficina de campeões.
superação, resultado. Quem é aluno sabe o que é importante para vencer na vida. Quem é pai sabe que a oficina coloca a educação do seu filho em primeiro lugar. Colégio Oficina do Estudante, oficina de campeões. Olá, que prazer estar com você novamente, diretamente do Espaço Gourmet da Bom Tempo. Esse lugar de alquimia, de mágicas gastronômicas, é aqui que tudo acontece. E justamente por isso que eu trago sempre gente boa, que cozinha bem, que tem novidades para vocês. E hoje convidei o Rafael, que é um jovem cozinheiro, que vem fazer um prato aí que tá com cara de ser um risoto, é isso mesmo? Isso mesmo, um risoto que se chama rovato. Tudo bem? Tudo bem. Piola. Piola. É piola ou piola? Piola. E que risoto que você vai fazer? Hoje eu vou fazer o rovato. O rovato que é com linguiça. Que é com calabresa, isso, linguiça. Aí, assim, a gente tem aqui, a gente usa para fazer o rovato. Vamos lá. Calabresa, 100 gramas de calabresa, 150 gramas de arroz arbóreo, 40 gramas de manteiga, 40 gramas de cebola, aqui vai 20 gramas de salsinha, 40 gramas de parmesão, molho e rúcula para finalizar aí a carinha do nosso risoto. Tá ótimo. E você fez um brodo aqui. Isso, esse daqui é o que nosso... aliás tá delicioso o cheirinho. Tá, o cheiro você é muito colocou bom. salsão, cebola, cenoura, que é a base, né? Isso. Delícia. Esse é o nosso caldo que a gente usa para fazer o arroz e também para finalizar o Ótimo. risoto. Então, mãos à obra. Vamos Vamos à lá? Eu vou ficar aqui do seu lado conversando, você vai cozinhando. Tá bom. Então, primeiramente a gente coloca aí uma colherzinha de manteiga, né? Pra gente... Rafael, com ou sem sal? Geralmente a gente usa sem sal. Isso. Mas pode ser com sal também. Bom, a manteiga deu uma derretida, a gente vai colocar a calabresa. Ah, você refoga a calabresa. Isso, a gente refoga a calabresa junto com a cebola. Quer dizer que você não doura a cebola. Exatamente. Você faz junto. A gente dá uma douradinha aqui, rapidinho. Rafael, então você refogou, agora você vai começar o arroz. Isso, Vamos lá. preparar o arroz. Então vamos lá, manteiguinha. Você não usa um pouco de azeite? Não, nesse risoto a gente não usa azeite. A gente dá uma leve refogadinha na cebola. Pronto. Aqui a gente já entra com o arroz. Aqui, na verdade, nessa parte, você já pode colocar o sal se você quiser. Mas você vai colocar já? Sim, coloca um pouquinho de sal. Tem pouquinho, né? Como eu disse, a gente vai usar a calabresa que já é um pouquinho salgada. Mas a calabresa vai cozinhar aí depois, né? Vai. Tá. Aqui, agora a gente vai entrar com vinho branco, né? Risoto. O vinho também você coloca a quantidade que provavelmente for quase cobrir o arroz. Ele evapora, já fica Exatamente. só e vai... Começou a ferver, a gente vai pôr uma conchinha do caldo de legumes aqui também. E agora o trabalho é mexer e mexer. Muito bem. Rafael, agora você vai passar para aquela panela. Que Isso, aqui você exatamente. Deu... Perfeito. Que a gente então, vamos lá. Deu o começo do risoto, o ponto do risoto. Vamos voltar para essa panela. Tá. Que tem aqui a nossa linguiça Exatamente. calabresa. Cebola. Refogada com manteiga. Maravilha. Pode passar, então. Isso. Aí agora a gente vai passar o risoto para essa panela. Vamos aqui. Aí aqui a gente tem a cebola, né? A calabresa, risotinho feito na manteiga. Vou começar a mexer aqui. Sempre mexendo bem o risoto para ele não grudar no fundo da panela. E colocando aos poucos o caldo, né? Exatamente. Agora, junto com o caldo de legumes, a gente vai pôr também uma concha de molho de tomate. Uma concha já é o suficiente. Então aqui já começa, pode ver que ele já começa dando uma secadinha. Bom, Almir, aqui já está pronto para a gente finalizar o risoto. Tá bonito, hein? Tá bonito, o cheiro tá muito bom. A gente vai pôr salsinha. Salsinha, pode pôr aqui toda a salsinha.
40 gramas de salsinha, vai. Mexidinha bem rápido para não grudar no fundo. Já tá legal. A gente vai colocar mais um pouco de manteiga. Pra dar Agora vai pegar uma bater. colher aqui, com licença. Pode pôr. Mais uma. E aí você dá um brilho, a manteiga dá brilho. Exatamente. Também, Deixa o risoto bem cremoso. Bom. Deixa ele com um brilho bem bonito. Olha, bonito está. Obrigado. Agora vamos ver o sabor definitivo, tá? Eu sou guloso, eu nem soprei. Na hora daquele óleo lá. Tá bom. Muito bom. Bom, obrigado. Parabéns. Obrigado. Gostaram, né? Não tem como não gostar. Uma coisa só tem coisa boa. Se você gostou, você pode ir lá na Piola. Nas duas casas tem? Esse prato? Tem. O cardápio ele é universal, na verdade. Todos os piolas é o mesmo cardápio. Então tá aí. Ou você come lá gostoso, bem sentado, bem servido, com gente bonita, gente fervida, antenada, moderna, que eu sei que lá tem uma modernidade de frequentadores. Sim, bastante. Então deve ser super delicioso. E você come essa vida gostosa, confraterniza, toma seu drink e seja feliz. Rafael, muito obrigado por ter vindo. Obrigado você pelo convite, agradeço. E você está convidado aí no Piola Alphaville ou no Cambuí, a gente espera lá você. Vou lá. Chefe por um dia, diretamente do Espaço Gourmet da Bom Tempo, para você. Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Colégio Oficina. A educação do seu filho em primeiro lugar. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda.